Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou o João Web, membro do CFA de Língua Portuguesa. Convido a toda a audiência que nos acompanha a máxima atenção para este grande evento. Recordo que esse é o segundo evento do Comitê do CFA de Língua Portuguesa que se realiza em Angola. E, como sabem, o primeiro evento ocorreu no ano passado, no início do mês de dezembro, em que tivemos aqui convidado o CEO da Bodiva, o Dr. Walter Pacheco. E é de enorme interesse para a comunidade de língua portuguesa falar hoje de um tema que é a CREP. A CREP e o seu primeiro IPO enquanto empresa angolana de óleo e gás. Antes de avançar e apresentar os oradores e o nosso entrevistador, deixem-me só partilhar-vos aqui umas breves notas sobre o CFA. O CFA é, se quiserem, uma instituição mundial de formação de profissionais da indústria financeira, concretamente a indústria de investimentos, que conta hoje com mais de 200 mil membros e que oferece a certificação, que é um dos títulos mais prestigiosos, se quiserem, a nível internacional do mercado de capitais. E o comitê, do qual eu faço parte, juntamente com o Ângelo, o comitê de CFA de língua portuguesa, foi criado por iniciativa de dois grandes países, que é o Brasil, tem o CFA Society Brasil e Portugal, em que a missão fundamental é, sobretudo, o desenvolvimento de comunidades CFA e que passam pela realização de eventos similares a esse e ainda a promoção do intercâmbio de conhecimento. E, se quiserem, alguma networking entre as comunidades financeiras do mundo lusófono. Meus senhores, minhas senhoras, é uma honra apresentar-vos o visionário, o fundador que liderou esta jornada notável rumo à transformação da CREP. Desde a sua fundação até a entrada em bolsa nos últimos dias. Carlos José Martins do Amaral esteve à frente da CREP como diretor-geral desde a sua criação em 2003. É acionista relevante da CREP com cerca de 25% das ações, o que equivale a 453.500 mil ações. E ainda, nos órgãos sociais da ARCEP, o presidente da Comissão de Remuneração. Um enorme track record no setor dos minerais. Carlos Amaral é engenheiro de Minas, tendo iniciado a sua carreira profissional no óleo e gás em 75, na empresa Petrofina. Exerceu nos anos 80 as funções de engenheiro de produção e reservatórios na Sonangol. Esteve mais de 6 anos no Ministério de Petróleos e Energia como gestor do gabinete técnico. Antes de fundar a CREP, Carlos Amaral foi consultor das empresas de óleo e gás, Sonangol EP e a empresa norueguesa Hydro Angola. Por favor, penso que já está entre nós, quero acreditar que sim, e dou as boas-vindas à força motriz por trás da CREP. A estimada presidente, cuja liderança tem sido fundamental na moldagem do caminho da CREP rumo à excelência. Atualmente presidente do Conselho de Administração da CREP, Ana Marlene Costa, função que ocupa
desde 2003. Tenho um vasto background nas áreas financeiras, tendo a sua ligação à CREP iniciada em 2009, como controller e, posteriormente, tendo responsabilidades na direção de finanças e contabilidade da empresa. Em 2021, tornou-se board member, mais concretamente administradora executiva da CREP, com responsabilidades no piloto financeiro. Marlene Costa tem uma vasta experiência no negócio de óleo e gás, com passagem na British Petroleum Angola em 1993. No seu currículo tem ainda registro de funções relevantes nas áreas financeiras, auditoria e economia de petróleo, em que se destaca a coordenação da mudança e transformação e formação de projetos no Bloco 18. Marlene acumula experiência também de mais de 4 anos na Plus Petrol como consultora. Por último, tenho o prazer de apresentar-vos o nosso entrevistador para a sessão 2, que nos guiará para conversas esclarecedoras com os nossos distintos oradores. Ângelo Costa é membro do Comitê da Comunidade CFE de Língua Portuguesa, quadro sénior do setor financeiro, com mais de 20 anos de experiência de banca e mercado de capitais. Atualmente, diretor de desenvolvimento e negócios e produtos do BFA, gestão de ativos e com passagens em funções relevantes no Standard Bank, no Banco Postal, no Banco da China e no BAE Microfinanças. Ângelo, este é o momento. Dou-lhe a oportunidade para dar início ao nosso grande evento. Muito obrigado. Obrigado, João. Votos reiterados de boa tarde. Bem-vindos a este webinar, onde vamos falar sobre o primeiro IPO de uma empresa angolana de óleo e gás, mais concretamente a CREP. E para nos ajudar a compreender sobre este processo, teremos os protagonistas da tarde, ou desta sessão, Carlos Amaral e Marlene Costa, qual o João já teve a oportunidade de fazer a apresentação. Mais uma vez, Carlos, Marlene, bem-vindos. Começo então a endereçar a minha primeira questão para o Carlos Amaral, como fundador, e nada mais do que a seguinte questão. Carlos, pode nos contar sobre a jornada da CREP desde a sua fundação até a entrada em bolsa? Caros ouvintes e caro Ângelo, na realidade eu estou aqui com um ecrã meio fui apanhado entre 2 reuniões e estou aqui com um visual que espero que chegue aí com alguma ideia do que é Luanda, para quem está em Luanda. A CREP, falando um pouco diretamente no tema, não sei se vamos conduzir a nossa intervenção em português ou em inglês. Quando se fala em inglês, às vezes tem-se vantagens, né? Ouvem-nos melhor, dão-nos mais atenção, mas vamos falar em português desta vez. Realmente vou tentar dividir aqui a fundação da CREP, estes 20 anos, em 3 grandes aspectos. Do ponto de vista empresarial, portanto, rapidamente a CREP foi fundada em 2003 com um capital social de $50 mil. Foi até 2008 uma empresa de sociedade por cotas. Nessa altura, como para ser uma empresa petrolífera era importante ter acionistas de referência, e como acionistas de referência engajamos, entre outros, o BPC,
a Fênix, a Sociedade Lusa de Negócios, uma empresa portuguesa. De novembro de 2008 para frente, transformamos numa sociedade anónima e, como sociedade anónima, aumentamos o nosso capital social na época, portanto, 5 anos depois, para 5 milhões de dólares realizados em espécie. Daí para frente, de 2008 até março de 2024, o nosso capital social atingiu cerca dos 10 milhões de dólares e realizados com base na reserva. Portanto, a CREP passou 50 mil dólares, né, como uma sociedade por cota, para hoje 10 milhões de dólares numa sociedade anónima que elevou a IPA. Do ponto de vista histórico da CREP, associado aos seus negócios, nós somos uma empresa de exploração e produção. Esse foi o objetivo desde a primeira hora, nomeadamente maximizar a reabertura dos campos do onshore de Angola, que haviam sido encerrados em 2008. Infelizmente, por diversas vicissitudes, não conseguimos entrar no onshore na época e começamos pelas atividades do domínio do offshore. E para citar o histórico, em 2004 entramos no bloco 405 com 15%, com uma descoberta na época. Em 2007 no bloco 1706 em pesquisa, hoje vendido. Em 2008 entramos para o bloco Cabinda Norte Onshore. Hoje tornamos-nos operadores, estamos a tornar-nos operadores desse bloco. Em 2014 fizemos uma incursão como operador a nível do onshore da Namíbia, na fronteira entre Angola e na zona do Cubango, naquilo que se chama a Bacia do Okavango. Em 2016 entramos no bloco 205, onde tivemos uma participação de 12,5%, portanto um bloco que já tinha alguma produção, na altura não. Em 2020 assinamos um dos últimos contratos, um contrato de prestação de serviços de risco da indústria petrolífera, no bloco que chamamos 114, entre águas rasas e águas profundas, operado por uma empresa de referência, hoje Azul Energia. Em 2023 atingimos um dos nossos grandes objetivos, comprando uma participação operadora num bloco onshore em Angola. Essa era uma das metas que nos havíamos proposto em princípios de 2003. E, finalmente, em 2024, estamos a fechar um acordo de operação do bloco Cabinda Norte. Portanto, essa é a trajetória da CREP desde 2004 a 2024 em termos de atividade propriamente de exploração e produção. Como essa atividade só se resume em gastos em dinheiro ou em resultados em reservas, vale dizer que hoje, passados esses cerca de 20 anos, a CREP detém cerca de 2 milhões de barris de reservas P1 que significam reservas em produção, detém cerca de 40 milhões ou 45 milhões de barris de reservas P2, o que significam reservas P2, reservas confirmadas por poços realizados, portanto ensaiadas, e como recursos potenciais que resultarão, nomeadamente, deste bloco 114, estamos a falar em outros 80 milhões de barris de recursos. Portanto, a trajetória pode-se dizer do zero a cerca de 100 milhões de barris, 120 milhões de barris, dos quais 42 provadas. Por que a IPO? Justamente após esta trajetória, não era que a CREP tivesse em vista candidatar-se a entrar no mercado de falou em capitais. metros cúbicos. Portanto, não é que a CREP tivesse em mente necessariamente entrar no mercado de capitais, mas como tinha um acionista, e tem, que é o BPC, e por definição do executivo, todas as entidades públicas tinham que deixar negócios que não fizessem parte do seu core business. Daí a decisão de entrarmos em bolsa, cujo objetivo fundamental era a venda da participação do nosso acionista BPC. Portanto, esse é o motivo que nos leva fundamentalmente à decisão de entrada em bolsa. Vale referir que o executivo, numa primeira fase, tentou ou aprovou que a entrada fosse no âmbito de um concurso público limitado, e a CREP existiu
de modo a dar-lhe essa abertura e essa perspectiva, que fosse pedida autorização para ser uma OPA, portanto, um concurso, portanto, uma operação de subscrição de venda pública. E creio que isso resume os 20 anos desde a criação, ativos e reservas, que é a conclusão dos nossos 20 anos, e o processo de abertura em bolsa. Não sei se respondi à questão do Ângelo, mas... Respondeu. E penso que a audiência também conseguiu ter aqui um panorama daquilo que é efetivamente a trajetória da CREP. E pelo que nos foi passado, nota-se a realização de vários marcos ao longo da história da CREP e o que efetivamente originou na decisão de abrir o capital em bolsa. E a minha próxima questão ainda para o Carlos vai: quais são as perspectivas que a CREP tem do ponto de vista de desempenho para os próximos 5, 10, 15 anos? E como é que olha a indústria petrolífera e energética de um modo geral em Angola? Ângelo, na realidade, as perspectivas da CREP estão espelhadas no seu plano de negócio, 2024-2028, mas que cobre até 2030. Fundamentalmente, é tornar-se uma operadora de referência a nível do onshore em Angola. Neste momento, estamos com 2 blocos operando na província de Cabinda. Acabamos de entrar num bloco, o CON 19, ainda não assinado na bacia do Kwanza, portanto aqui na região de Luanda, e portanto, ser um operador de referência do onshore significa isso. Para o efeito, com esse objetivo, a CREP, inclusive, adquiriu uma sonda para atividades de onshore que lhe permite fazer quase todos os serviços de onshore. E porquê a sonda? Porque o onshore, e porque até agora Angola não tem tido, de facto, empresas que, de facto, realizem a atividade número 1 do petróleo. E qual é a atividade número 1 do petróleo? É produzir postos que lhe permitam produzir petróleo. Portanto, nós, com essa decisão de sermos uma empresa de referência no onshore, tínhamos que criar condições para o ser. E a compra da sonda levou a esse caminho. Divagando um pouco, também nos permite fazer uma prestação de serviços, não concentrar todos os ovos na exploração e produção. Portanto, em termos de plano de negócios, prestação de serviços faz parte da nossa estratégia, como sondagem de poços, reparação de poços. O facto de, para nos tornarmos operadores, termos decidido comprar a participação da empresa argentina Plus Petrol no bloco Cabinda Sul, onde temos alguma descoberta de gás de dimensão reduzida, levou-nos, porque esse é um bocado o caminho da indústria petrolífera, ou seja, no fundo o petróleo serve em cerca de 80% para gerar energia. Então, a nossa perspectiva, aproveitando também a transição energética, é de realmente produzir, e o plano de negócio inclui esse projeto, numa fase piloto, produzir 25 megawatts, instalar uma central de 25 megawatts de energia, à base de gás, estamos a falar de energias limpas, numa região Cabinda, onde, se o projeto piloto se tornar um sucesso como esperamos, temos à volta bastantes reservas e podemos crescer para respondendo direto à sua questão, alimentar a energia, não vender petróleo e gás, alimentar a energia não só a Cabinda, que é um consumidor baixo, mas a região à volta, onde temos 2 grandes países, o RDC bom, continuando por aí acima. Em termos de onshore, essa é a estratégia. Em termos de offshore, o onshore, de facto, dá-nos essa capacidade de operação, esse know-how. E uma empresa de petróleo que, ao fim de 20 anos, não seja operadora, não é uma empresa de petróleo. Não faz sentido. E isso é muito claro no nosso plano estratégico. O offshore, onde nós temos pelo menos um projeto de grande dimensão, onde somos parceiros da Azul Energia e da Equinor, e onde a perspectiva é que o posto de pesquisa que devemos fazer este ano nos permita descobrir da ordem dos 600 milhões de barris no mínimo, onde a CREP tem 10%. Portanto, o offshore e o não operado continua a ser uma área de referência, o onshore é transformar a CREP numa empresa. A geração de energia faz parte da transição energética,
vender petróleo não é necessariamente em si um objetivo, distribuir energia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Angola tem um ponto que eu gosto de ressaltar. Em média, cada angolano usa menos de 300 kWh por ano. Um namibiano usa 1.800, um europeu usa 12.000 kWh ano. Portanto, numa província, numa região petrolífera onde se produz petróleo, nós queremos aumentar essa média para uma média muito próxima daquilo que é a média, uma média onde as pessoas beneficiam um pouco da realidade de que dispõem, neste caso, recursos de hidrocarbonetos. Entrando mais em resultados, nós pensamos que até 2028 vamos estar a produzir da ordem dos 10.000 barris dia. Naturalmente, não será só com os assets que a CREP tem. Quando a CREP, há 2 anos, vendeu a sua participação num bloco em produção, o bloco 205, o objetivo não era ficar com o dinheiro, o objetivo era comprar participação minoritária num bloco que lhe permitisse maior produção e maiores reservas. Então, grosso modo, acho que os cenários são, para resumir, ser uma empresa de energia de referência, ser uma empresa de operação do onshore de referência e, se tudo correr como esperamos, além dos resultados do bloco 114, também comprar participação minoritária num bloco em Angola com uma produção relevante, que infelizmente no momento não posso dizer, mas que esse é um dos grandes objetivos da CREP. Espero que tenha conseguido dar um foco em poucas palavras. Muito bem. Pegando nesta incursão que o Carlos fez, eu passaria para a Marlene. Marlene tem sobre si a grande responsabilidade de liderar a primeira empresa angolana no setor petrolífero, que fez o IPO em bolsa. Como é que podemos pegar nessas perspectivas apresentadas aqui pelo Carlos, do ponto de vista da evolução dos resultados financeiros nos últimos anos a nível da CREP, e que perspectiva é que pode-se avizinhar do ponto de vista de desempenho financeiro, tendo como base, obviamente, aqui a volatilidade que acontece a nível do preço do barril de petróleo, que indicadores, que referência do preço do petróleo é que a CREP tem utilizado para as suas projeções financeiras? Está no mute. Perfeito. Vou contar agora. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, caros ouvintes. Eu começaria por dizer que, de maneira gradual e de maneira sustentada, né, pretende crescer a CREP. Nos últimos anos, os resultados da CREP têm sido, digamos que, nem bons nem maus. Houve anos que foram maus. Se nós olharmos para os últimos 4 anos, de 2019 a 2022, nós conseguimos ver que tivemos resultados de 829 mil em 2019 e um resultado negativo de 11 milhões em 2020, e depois em 2021 4 milhões, em 2022 11 milhões e meio, e dá para perceber que a CREP não está imune à volatilidade causa do preço, né? O nosso produto tem este, não diria que problema, mas desafio, que atinge todas as empresas, e pensando e vendo o que tem acontecido ao longo destes anos, temos nos preparado e existe toda uma estratégia para que o crescimento seja de modo sustentável. Em termos de o que fazer com a volatilidade do preço, nós conseguimos observar o que aconteceu com a maior parte das empresas durante o tempo do Covid e a queda do preço do petróleo. Portanto, reduziram, na sua maior parte, os investimentos. Reduzindo os investimentos, vem logo de seguida, porque manter o pessoal.
Portanto, logo as duas maiores categorias acabam sendo cortadas e a CREP não é muito diferente, né? Nós, em 2020, também passamos depois em 2021 por uma situação que tivemos que tomar medidas exatamente para nos adequar à descida do preço e foram estas as medidas, olhar para as maiores categorias de despesas e tentar minimizar ao máximo. Em termos de perspectivas para o futuro, eu diria que as perspectivas da crescimento da CREP e resultados financeiros são bons, uma vez que estamos a transitar para aquilo que nós consideramos como sendo o que nós mais podemos controlar. O preço já sabemos que não conseguimos controlar e focarmos agora mais para o onshore e passarmos nós mesmos a operar, portanto, vai nos permitir crescer de maneira sustentada. A diversificação de negócios também traz um bocadinho disto, portanto, com a criação de empresas autónomas que irão operar, portanto, fazer perfuração sísmica, vai permitir com que a empresa não dependa de serviços de terceiros e especialmente de empresas estrangeiras para poder dar continuidade às suas atividades. Não sei se respondi, ficou aí alguma coisa para esclarecer? Não, respondeu. Acredito que a nossa audiência também está esclarecida. Só dar aqui uma nota, tivemos aqui uma questão do Bruno Oliveira. A audiência pode usar a ferramenta ao vosso dispor no vosso ecrã para submeter questões e, no final, teremos oportunidades para responder às questões que foram colocadas. Marlene, disse que a CREP não está imune à volatilidade do preço do barril de petróleo. O que é que devemos esperar do ponto de vista do desempenho financeiro da CREP, num cenário em que temos uma queda abrupta do preço do petróleo, como, por exemplo, que aconteceu em 2009, 2014 ou mesmo em 2020? E se, efetivamente, a CREP, no âmbito daquilo que são os seus investimentos, tem recorrido a instrumentos financeiros, derivados, por exemplo, do ponto de vista da proteção cambial, para atenuar esses impactos na vossa... A CREP, num caso de baixa de preço, não pretende recorrer a nenhum instrumento financeiro, até porque quando há estes cenários, quem dispõe e pode, na verdade, dar o suporte às empresas também fecha a porta. Então, o foco realmente está em controlar internamente a redução das despesas, focar no lado operacional que possa aumentar, maximizar as receitas e reduzir, é claro, aqui estamos a falar exatamente de pessoal, investimentos, portanto, redimensionar a empresa de acordo com a necessidade, por formas a que não haja, é claro que uma quebra, né? Uma redução drástica de lucros, mas pensamos que poderemos sempre, mesmo abaixo com um preço abaixo do mercado, abaixo dos 65, isto agora falando que as nossas estimativas são todas feitas com um preço estimado de $65, portanto, abaixo deste valor fica uma margem muito pequena, mas capaz de suster ou de sustentar a continuidade da empresa. É claro que depois muito, muito mais abaixo já são outras medidas, mas recorrer a instrumentos financeiros não tem sido uma prática e de momento não é também uma visão da empresa por enquanto, também devido à maturidade do mercado, né? É claro que para novos investimentos e crescimento da empresa, sim, aí pensa-se que temos que recorrer
mas em caso de quebra de preço do petróleo, de ter que tomar outras medidas, com certeza que para mitigar não será o uso de recorrer a instrumentos financeiros. Certo. Ângelo, se me permites só fazer um cumprimento à Marlene. À vontade, No Carlos. nosso setor, nós trabalhamos naquilo que chamamos grupos empreiteiros. Portanto, a CREP não está sozinha em nenhum dos blocos. Todos os blocos, 5 em que estamos envolvidos, fazemos parte de um grupo empreiteiro. E o próprio contrato de partilha de produção tem mitigação natural. Portanto, se o preço, a Marlene disse bem, usamos os $65 por barril, um preço de referência. Infelizmente, a banca local não permite, essa questão é mesmo importante. E o que devia nascer destas intervenções é termos a banca local capaz de mitigar esses períodos de baixo preço. Na realidade, a CREP cresceu num período de baixo preço. 2013 a 2020 foi o período em que Angola viveu e o mundo em geral no nosso setor viveram uma contração de preço. Portanto, são dois aspectos importantes. Não há tanto não há ainda, devia haver. O mercado de capitais poderia ser, mas pelos vistos não há ainda essa predisposição. A banca, muito dificilmente, apesar que a CREP não se pode queixar, a CREP foi das poucas empresas que foi buscar à banca bastante dinheiro, mais de $100 milhões, portanto, contrariamente aos demais. E o nosso plano de negócio, em termos de cash flow, de 2024 a 2030, com os ativos que temos aprovados, não há um preço dessa ordem dos $65 por barril, mostra resultados bons. É evidente que tem muito a ver, de repente pode haver um custo que descontrola, mas não esquecer que a CREP não está sozinha neste grupo. Ou seja, como eu gosto de referir, nós temos como sócios 5 ou 4 das 10 maiores empresas de petróleo do mundo. Estou a falar na Azule, estou a falar na Equinor, estou a falar na Sonangol, estou a falar indiretamente no Cabinda Sul, porque passamos o nosso óleo por aí, a Chevron, a Total, e portanto isso dá-nos uma posição quase única no mercado das empresas privadas angolanas, não só por estar com quem estamos, mas noutros aspectos como compliance, conseguirmos estar presentes junto de quem é alguém neste setor da indústria petrolífera. Portanto, mas de um modo geral, para dizer que o cash flow dos nossos projetos para os próximos 10 anos, mesmo conservador, apresenta um resultado positivo. E isso é algo que nos move com muita certeza no futuro, né? Muito bem, Carlos. Obrigado pela nota. E pegando nessa robustez da estrutura societária da empresa, Marlene, e tendo em conta a abertura de capital feito recentemente, certamente os investidores terão aqui alguma expectativa. Existe alguma política de dividendos que deverá ser seguida para os próximos anos? E qual é efetivamente a capacidade da CREP em manter esta política em diferentes cenários macroeconômicos? Portanto, nós neste momento temos agora deu-me aqui um brancozinho da questão. Falou-me Da política de dividendos. da política Deverá de ser seguida para os dividendos próximos anos, primeiro. tendo em conta a Pois, abertura de capital recentemente sim. pela CREP. Portanto, a nossa política de dividendos é de, sempre que hajam lucros, fazer uma distribuição até 30% dos lucros em dividendos para os acionistas e, portanto, o remanescente será para reinvestimentos, para haver crescimento. E a outra parte estava-me a falar em...
se efetivamente esta política está a ajustar a diferentes cenários macroeconômicos, como é que a CREP pretende manter esta política para os próximos anos? Num cenário, por exemplo, adverso em termos de forte queda no preço do barril de petróleo. Em cenários de forte queda do preço, nós teremos que, com certeza, rever. E quando nós dissemos que a distribuição de dividendos é até 30%, é exatamente para ter essa flexibilidade de poder decidir, não é? O Conselho de Administração, em termos de proposta, sempre terá que analisar num cenário drástico de queda do preço, em vez de atribuir o máximo, terá que olhar para uma percentagem média ou mais pequena para poder, portanto, satisfazer a necessidade da distribuição de dividendos e continuar, é claro, poder fazer também os investimentos e dar continuidade às operações. Eu faria agora uma pergunta. Se me permite, já, por bom, favor. posso, né? Quer dizer, Sim, por favor. nós estamos na indústria de petróleo e gás, então os dividendos têm que ser vistos em dois contextos, né? Têm que ser vistos como resultados do exercício do ano e como aquilo que nós conseguimos aumentar das reservas. Portanto, um acionista da CREP não cresce exclusivamente em dinheiro, cresce também naquilo que ele passa a valer. E isso é que é um aspecto muito importante. Quer dizer, os dividendos em si serão sempre, digamos, em dinheiro, em função do que forem os resultados de cada ano, mas não só no volume de reservas, que crescem em cada momento, no facto da CREP transitar também, ser uma empresa que vive do dólar, portanto, na realidade, nós trazemos um pouco essa não sei se o termo correto será esse valor do dividendo indireto que é no acompanhar dos nossos resultados que são expressos em dólares. Portanto, há aí um ganho adicional vis-à-vis aquilo que é a inflação, a perda de poder de compra num país, infelizmente, como Angola, onde isso é um facto importante. Portanto, eu acho, infelizmente sou engenheiro de petróleos, vejo dividendos sim em dinheiro, mas vejo em reservas. E esse é aquilo onde a CREP, como qualquer outra empresa, tem que ter sempre presente, é que tem que aumentar reservas para garantir aos seus acionistas que os dividendos serão permanentes e contínuos. É evidente que num contexto de baixa de preço, haverá certamente que, com base naquilo que o Conselho de Administração e a Assembleia de Acionistas em cada momento decidir, propor menos ou propor mais, ou projetos que levam. De repente, nós, por exemplo, estamos agora a considerar comprar participação num ativo maduro. Isso corrói um bocado a necessidade de fundos, então temos que não esquecer esse pormenor. Mas eu diria, é uma resposta que o mercado gosta de ver qual é o valor dos dividendos, mas os nossos dividendos têm que ser vistos sempre nos dois contextos. Barris de petróleo a crescer ou não e resultados igualmente a crescer ou não em função da volatilidade do que é o preço da nossa matéria-prima número 1 por enquanto. Certo. E certamente o mercado vai querer também ver respondida mais uma questão, que é: podem contar-nos aqui um pouco sobre o processo do IPO, desde o momento em que decidiram realizá-lo, quais foram os maiores desafios do ponto de vista de tomada de decisão e se efetivamente ocorreu aqui mudanças a nível organizacional, seja do ponto de vista de adaptação das pessoas, processos, sistemas, numa realidade em que terá um maior escrutínio. Com certeza, deixa-me ser eu primeiro a responder, né? O engenheiro sempre vai de complementar. Com certeza tivemos que fazer várias alterações, uma delas exatamente a ver com o governo societário, portanto teve que se fazer uma revisão e a governação passou a ter mais comissões. Portanto, sempre tivemos o Conselho Fiscal
mas passamos a ter também a Comissão de Auditoria e Controle Interno, portanto, tivemos que fazer muita reestruturação a nível do governo societário, adaptar a estrutura da empresa para poder realmente responder à necessidade para a entrada em bolsa. É claro que houve outros desafios, né, outras adaptações, mas vou deixar aqui o engenheiro Amaral complementar. Certo. Na realidade, Ângela, eu não sei se tenho muito mais a dizer, mas a verdade é que a preparação para a Bolsa data de quase há 2 anos a esta parte. Tivemos que seguir as regras da Bodiva, fazer um concurso, escolher intermediários financeiros, consultores legais, seguir as normas, e eu hoje tenho que aproveitar e fazer aqui algo revelar algo que eu não gosto, mas que hoje já estamos no contexto de apreciar os resultados da IPO. E nós cometemos, acho que é uma... Não cometemos, quer dizer, não, se calhar os nossos advisors deviam ter insistido em aspectos muito importantes, como aquilo que diz qualquer manual de quem entra em bolsa a primeira vez, que é o que a CREP não conhecia, né? A CREP entrou, repito, para resolver um problema do acionista BPC, que foi um dos acionistas que melhor se portou até agora entre nós, e é não ter entrado com uma porcentagem tão grande na bolsa. Qualquer manual chama atenção. E aí qualquer coisa falhou, não foi só falha nossa. Eu não quero passar culpas a ninguém, mas tem que haver esse reconhecimento. O próprio sistema devia dizer, não, a CREP não façam isso, porque os outros que entraram em Angola, infelizmente, fizeram simplesmente por esse efeito. É verdade que nós discutimos isso, mas não houve ali, todo mundo achava que o petróleo se calhar vendia melhor que a banca, mas não vende, né? São lojas completamente diferentes, digamos. Esse é um tema. O outro foi que nós apanhamos uma transição complicada. Em junho de 2023 saiu a diretiva em que os bancos deviam deixar de ser corretores e só haveria uma única corretora. Os próprios advisors, e não vou escolher uns ou outros, os que nós pagamos e os que nós não pagamos, deviam ter sido capazes de dizer, esses senhores que vão ser os vossos intermediários financeiros têm que garantir alguma parte do sucesso da operação, como aconteceu nas obrigações da Sonangol, que finalmente, para uma empresa daquela dimensão, tinha quase pré-garantido que os 75 milhões, se não houvesse ninguém, estavam na mesa. Então, aí não estamos à procura de nada. Hoje eu acho que posso ser consultor para quem quiser entrar na Bolsa, porque já sei o que é que está mal e o que é que está bem e onde é que nós fomos. Exatamente. Fomos levados a uma armadilha, e isso, entre aspas. Portanto, e acreditamos que avançar com o processo da IPO foi, sem sombra de dúvida, uma decisão audaciosa e ambiciosa por parte da CREP, tendo em conta o nível de desenvolvimento do mercado financeiro em Angola. No entanto, é de conhecimento geral que a expectativa ou a procura ficou muito abaixo do esperado. Essas questões enunciadas pelo Carlos são efetivamente aquilo que motivou essa escassez do ponto de vista da procura? Olha, eu não conheço muito pouco do mercado de capitais. Já vi o Dr. Pitagros aí há pouco, se calhar ele melhor do que eu pode comentar. Mas durante o processo, e depois de ler um pouco também sobre o assunto e de ouvir as pessoas, chamaram-nos a atenção para... O primeiro trimestre não é um bom período para entrar em bolsa. Nós fomos empurrando para cumprir calendário, mas o calendário, quer dizer, quem tem mais experiência devia medir e entender que o cumprir calendário, porque todos os outros estão atrasados, né? Todos os outros processos de entrada em bolsa estão atrasados. O nosso, que tinha muito mais risco, qualquer um deles, terá mais risco que o futuro da Sonangol, que o da ENSA, que os outros todos que estão na pole position para entrar. Portanto, esse é um tema. O calendário não foi ideal. O número de contas custódias baixaram para metade de junho até agora, portanto, nós tínhamos que ser naturalmente prejudicados. Tem muita gente que mexe bem com o telefone e com o computador, que até hoje, passados
quase 25 dias, ainda não conseguiu abrir conta, ainda não recebeu resposta. Portanto, não vamos procurar problemas, mas a verdade é que se calhar não era tão oportuno o momento. Mas, por outro lado, eu reconheço que hoje um dos objetivos número 1 era colocar a CREP no mapa. Estamos no mapa das empresas que são conhecidas em Angola, no setor dos petróleos. Todos os dias recebemos indicações boas ou más. Os 447 acionistas que subscreveram ações de compra no BPC têm respondido positivamente e vão desde gente que comprou uma ação até outros que compraram mais de 500, 600 mil, por aí. Portanto, não terá sido mal de todo. Para quem pensa como eu, petróleos, de vez em quando a gente tem as melhores empresas do mundo, os melhores geólogos do mundo, a melhor assessoria do mundo, demora 2 anos para decidir fazer um poço, vai lá e faz um poço seco durante 3 meses e gasta, estamos a falar acima de 150 milhões de dólares no total. Portanto, houve um ganho grande, eu não tenho dúvida para a CREP, e vamos ver se conseguimos estar na Bolsa, vamos ser mais conhecidos, e é uma etapa, né? Eu só para terminar isso, o ano passado a CMC convocou uma conferência onde estavam o PCE e o PCE, quer digamos, da Unidade de Mercado de Valores, da Bodiva de Moçambique e da Bodiva de Cabo Verde, para ser mais claro. E eles chamaram a atenção para algo que eu não esqueci. Qualquer das duas tem mais de 20 anos de história. Cabo Verde tem 4 empresas e Moçambique tem 11. Portanto, nós temos que ser realistas. Não só nós que entramos, eu estava consciente, mas o mercado que espera demais tem que olhar. Isso é uma realidade, não fomos nós que a inventamos ou contamos. Portanto, 20 anos depois, os 2 países têm mais experiência que nós, de língua portuguesa, no caso. Tem as empresas que eu disse, 4 e 12 outro. Portanto, é um caminho que se faz caminhando. E nós fizemos a primeira parte, se calhar custou-nos mais do que devíamos, mas se o BPC sair bem na equação, nós teremos atingido o objetivo número 1. Era o que eu poderia dizer. Obrigado. Marlene, na preparação, e quem está de fora tem essa visibilidade, não houve uma tomada firme por parte de nenhum agente de intermediação. Isso foi uma estratégia adotada, por que optaram por essa via? E, por outro lado, foi feito algum esforço no sentido de apresentar este caso de investimento a fundos de investimentos, seja nacionais ou internacionais? O engenheiro Amaral acabou já um bocadinho falando, né, sobre o aspecto da tomada firme, que o intermediário financeiro que esteve contratado para nos levar à Bolsa, portanto, não estava em condições, alegou não estar em condições de fazer a tomada firme. E não houve, portanto, poderia ter havido o banco que na verdade detém a participação do intermediário financeiro, a nossa expectativa foi que deveria de haver a tomada firme por parte do banco, mas também o banco alegou que não estava em condições e que o intermediário financeiro era autónomo, não é? E que eles não deveriam interferir. Seria bom, né? Seria muito bom que tivesse existido isto. Nós, quanto a termos contactado algum fundo, não o fizemos na internacional, porque para a entrada do mercado local, portanto, não se pode ir no momento, até o momento, né? Não pode existir ninguém de fora, portanto, tem que se registar localmente para poder participar do mercado. Então, não o fizemos. Foi também uma das hipóteses que nós abordamos com a CMC, a opção de podermos ir buscar alguém de fora e fazer, na verdade,
simultâneo ou partilhado, né? E não foi possível. Ângelo, eu peço desculpa, Carlos. mas faz parte um bocado do exercício. Na realidade, também houve, eu diria quase que ingenuidade da nossa parte, que o intermediário financeiro e os consultores foram nos coartando a possibilidade de falar com outras pessoas até o processo estar pronto. E isso, decididamente, foi um erro crasso nosso. Quer dizer, quem tem capacidade de vender à CREP a nível institucional somos nós. Por muito apoio que a gente tem, nós é que somos os petrolíferos, nós é que conhecemos o negócio. Portanto, e nós deixamos levar um pouco não contactem, não, enquanto não estiver autorizado não podem, claro, não é em 6 dias que sem autorização e se calhar havia a expectativa do próprio intermediário que iria conseguir mais do que conseguiu, mas pronto, não foi uma realidade, não estamos à procura de bodes expiatórios. Da próxima vez já sabemos, quem vende ações é que sabe a quem vende, não é quem se oferece para as vender. Essa foi a lição que eu tirei, né? Ainda dentro dessa realidade, Carlos Marlene, falou-se muito durante o processo de comercialização, o intervalo de preços do IPO situava-se entre 75 mil kwanzas e 95 mil kwanzas por ação. Como é que foi definido este intervalo de preço? Olha, nós tivemos o intermediário financeiro a fazer as análises, né, financeiras do que é o valor dos ativos da CREP e houve aí algum consenso e uma variação muito grande entre o que seria o mínimo e o que seria o máximo. E os acionistas, baseado também no que sabemos serem as reservas e os recursos que a empresa detém, né, acabou fazendo aí uma combinação, portanto, que tem a ver com os fluxos e com as reservas. Portanto, é um bocado, o preço foi fixado com base na análise dos dois lados, não foi só puramente financeiro, nem só puramente olhando para os barris que se detêm, mas uma combinação para ficar ali no intermédio, porque senão ficaríamos ou muito em cima ou muito em baixo. Carlos, eu se calhar também, apesar de não ser necessariamente um especialista em economia ou finanças, os nossos capitais próprios, à data, a junho de 2023, são da ordem dos 60 milhões de dólares. Portanto, há 1 milhão e 800 ações que nós tínhamos, isso dá 30 dólares por ação. Nós acabamos vendendo a 70. Portanto, esse é um tema que não há muito desfazamento, mas o nosso plano de negócio, o nosso modelo financeiro mostra claramente, nós temos um plano de negócio, estamos a falar em investir 300 milhões de dólares nos próximos 4 ou 5 anos. Não podemos, e a IPO, tal como ela é definida, o Anjo sabe isso melhor que eu, a IPO, no caso das nossas empresas, é onde, sei lá, o IEM de Londres, não sei o quê, no Canadá, o Stock Exchange, é onde as pessoas que correm riscos põem dinheiro nesses setores, do setor mineiro. Portanto, e há aí nós não podíamos vender as ações, digamos, fora do contexto, porque depois não íamos então garantir nada a ninguém. Nós temos um programa de negócios e aí existe mesmo para isso. Portanto, e nós temos projetos que estão na fase de exploração, portanto, que é uma fase de venture. Temos projetos que estão na fase de produção, que são naturalmente mais controláveis. Portanto, não foi, às vezes está a ficar a ideia no ar que nós não tínhamos plano de negócios. Não, o próprio processo não nos deixou colocar o nosso plano de negócios como um anexo, porque era levar os futuros acionistas a pensar, se calhar a sonhar demais, mas não, é aquela realidade. Portanto, há aí aspectos que são fundamentais. Agora, em minha opinião pessoal, o preço a que saíram as nossas ações é o preço que nos permite, se tivesse sido vendidas mais ações,
realizar os nossos projetos com alguma tranquilidade, ainda que aquilo que pudéssemos encaixar, ainda que a subscrição para o aumento de capital da ACREP tivesse sido completa, representa menos de 30% do que são os nossos encargos nos projetos dos próximos 5 anos. Portanto, isso tudo entrou na equação e faz parte do nosso plano de negócios, não se limita a olhar outros cenários. Portanto, é um conjunto completo. Foi muito discutido entre nós, o intermediário financeiro, e isso, como a Marlene bem disse, nasceu dessa ponderação, né? Mas é um setor de risco, temos que reconhecer, e nós estamos nesse intervalo, e a IPO é um bocado isso, né? Ou a OPA, para empresas do setor mineiro, é um bocado alavancar dinheiro para o período de risco, que até já ultrapassamos, mas pronto, tínhamos que jogar pelo seguro. Não sei se fecha a resposta, mas era importante dar essa Fez nota. muito bem. Carlos, falou um instante de instituições financeiras em economias mais avançadas e referenciou também aqui a questão do plano de negócios. Relativamente ao processo de internacionalização da CREP, têm sido feitas algumas tentativas exploratórias a nível da Namíbia e Moçambique. Quais são efetivamente as perspectivas a este nível, do ponto de vista de internacionalização? E se, para além de Namíbia e Moçambique, tem outros países em mente? Eu poderia dizer, Ângelo, assim, a CREP, da mesma maneira que pretende ser uma empresa de referência em Angola, já começou essa iniciativa operando um bloco no estado da Namíbia. Na época, não havia abertura, em 2014, para fazer... não havia blocos licitados, digamos assim. Então, nós tentamos a Namíbia e infelizmente, os blocos onde estivemos têm um potencial de gás, mas estivemos justamente naquele período em que o preço não esteve bem a nível mundial. Portanto, cumpridos os 5 anos do período de pesquisa, nós retiramos da Namíbia. Mas a internacionalização da CREP tem a ver um bocado com o downstream, portanto, com a jusante. A perspectiva, quer em Moçambique, quer na Namíbia, era de entrar na comercialização e exportação de LPG. Nós consideramos, contrariamente, por exemplo, aos nossos concorrentes que estão nos postos de abastecimento, nós consideramos que o produto-chave que nos deve mover a nível do downstream é sempre a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí o LPG, ou o gás das cozinhas, tem um efeito maior que o gasóleo ou que a gasolina. Portanto, continuamos com essa perspectiva. Daí nasceu a energia, sempre no espírito de sim ser uma empresa que faz dinheiro no óleo e gás, mas que também assume os seus compromissos em termos de ESG, com a sociedade, com o bem-estar das comunidades. Portanto, voltando ao internacional, a ideia era que a CREP seja, não só em Angola, como na região da SADC, uma empresa de referência. Qual era a nossa perspectiva? E é levar produtos como o gás das cozinhas, que nós produzimos bastante, aos países da região. E, infelizmente, a Sonangol tem estado a concorrer connosco, então, mas isso é algo que vamos ter que dividir, porque são muitos países e tem que haver lugar para todos. Mas, grosso modo, a internacionalização está a ser vista agora mais no âmbito do downstream, em particular no trading. O trading, para todos os efeitos, é que faz o negócio, né? A exploração é muito importante, descobre óleo, mas às tantas a gente precisa de fazer dinheiro vendendo alguma coisa. E nós achamos que o gás das cozinhas, o vulgo LPG, é algo que traz uma mais-valia muito grande na região, que não tem, e que os países limítrofes, Zâmbia, Namíbia, inclusive Moçambique hoje, com as grandes descobertas de gás, se calhar a BF3 não precisará, mas os países aqui, fronteira com fronteira, certamente, e com a população que tem, certamente a melhor combustível que se fará chegar a casa é a botija de gás. Carlos, falou-nos no início desta abordagem sobre o BPC. E é do conhecimento que o BPC é o acionista da CREP desde 2006. Tensionava efetivamente alienar a totalidade das suas ações, as ações do BPC, nesta operação? Bom, tem dois aspectos importantes que eu gosto de referir. Isto responde um bocado à questão do Ângelo, há pouco, sobre
como mitigar, como lançar uma empresa. A CREP chegou até aqui porque o BPC fez uma coisa, em 2005, 2006, fez aquilo que se chama um crédito de capital temporário. Ou seja, o BPC emprestou à CREP $1,5 milhão contra 10% daquilo que poderia vir a ser o seu capital. E, de acordo com o reza o contrato da época, se ele gostasse, continuaria na empresa como acionista. Se não gostasse, transformava no crédito. A verdade é que, para responder à sua questão, ele, de 2005 até agora, decidiu não sair. Saiu por imposição da política nacional de que empresas públicas não devem estar em negócios non-core. Mas eu, pessoalmente, se me perguntar a mim, o BPC devia ser um golden share na CREP, não tinha nada a perder, valorizou bastante, de $500 mil que empatou na CREP. Hoje, do dinheiro que emprestou na CREP, a CREP passou bastante dinheiro pelo BPC, mais de $400 milhões durante estes anos. Portanto, se alguém que fez dinheiro com a CREP foi o BPC. Se alguém que vai fazer dinheiro com a CREP na venda das ações é o BPC. Portanto, agora, para a banca em geral, para responder à sua questão, para o nosso setor mineiro, o Equity Temporary Capital é um instrumento fundamental, porque permitiu a nós crescer, permitiu ao BPC participar, ajudar-nos, fez dinheiro, em termos de capitais próprios, subiu bastante naquilo que vale, em termos de facto de ser um acionista de referência, movimentamos muito dinheiro no BPC durante estes anos, e a banca tem que ter esse papel. Eu devo comentar, além do BPC, o KEV também nos emprestou $15 milhões em 2008. Portanto, um banco bastante pequeno, bastante novo na época, emprestou. 3 anos depois nós tínhamos saído o KEV, e prova que o setor funciona e que a banca está aí para isso. Portanto, mas respondendo à sua questão em direto, eu acho que sim, o BPC infelizmente tem que sair, mas o BPC vai sair bastante bem na equação, e mais do que bem na equação, fez crescer uma empresa com essa modalidade do crédito temporário de capital, né? Que é algo que todas as empresas precisam e não pode ser visto necessariamente como um crédito contra garantias. É verdade que as garantias são o óleo. Quando nós pedimos esse crédito, já tínhamos óleo, já tínhamos um bloco, já tínhamos reservas. E foi nessa base que foi calculado o montante de crédito, transformando em participação acionista. Mas acho que foram duas experiências fantásticas, fundamentais para o BPC, participar no capital social de uma empresa de petróleos nova, e para a CREP, nos primeiros dias, ter 1,5% daquilo que ela investiu nos anos seguintes, através do BPC. Portanto, isso dá uma dimensão. Ele participou, mas não era nada que o pusesse em risco. Não sei se vai ser o Carlos ou a Marlene, mas penso que Marlene, enquanto o rosto principal da CREP, e olhando ainda um bocadinho naquilo que é o papel do BPC, qual tem sido efetivamente o papel do Estado na figura de acionista por via do BPC a nível da CREP? Olha, isto o engenheiro Amaral acabou já mesmo de explicar. Tem a participação do BPC inicial foi com a disponibilidade desse crédito, não é? Para ela poder fazer os investimentos iniciais. Precisou de um crédito do BPC e a participação, portanto, tem desde então, dos primeiros 5 anos, sido nesta maior componente, né? O capital. E depois transformou-se em acionista, daí em diante continuou. É claro que nós tínhamos ainda a expectativa de poder continuar com o apoio do BPC, porque 20 anos depois nós crescemos mais do que o capital da CREP. Começou com $50 mil, passou depois para 500, depois para 5 milhões,
Neste momento temos um capital social perto de 10 milhões de dólares, e pretendemos levar a empresa a outros patamares e precisamos realmente de entidades que possam, portanto, ser parceiros da empresa com o alavanca, com esta parte, com essa componente do alavanco financeiro, mas que não sendo possível, pronto, e eu diria que a maior componente de participação e contribuição do BPC tem sido essa, portanto, a parceria com a CREP tem sido exatamente no apoio da necessidade de capital até os primeiros 5 anos e depois com vários créditos, com reembolsos e até chegarmos, né, aonde chegamos que neste momento que é a decisão deles saírem. Em termos das operações, não existe um envolvimento, mas têm acompanhado, obviamente, né? Têm que perceber onde é que estavam a colocar os seus valores e como o engenheiro Amaral teve a referir, nunca teve realmente em risco, não é? Os valores que foram tanto contratados, quer seja por crédito ou quer seja como passando para capital da CREP, portanto nunca esteve em risco. Muito bem. Ângelo, eu se me permite, devia perguntar ao Ângelo com a sua experiência de banco, né? Mas a verdade é assim, os bancos angolanos querem todos os dólares das petrolíferas, mas ninguém faz um investimento. Portanto, isso é algo que o que a UFC devia trazer para a mesa. Na realidade, a CREP até que nunca teve problemas. O BPC emprestou dinheiro, o Kevin emprestou dinheiro comparativamente às outras, né? Mas não se pode ter acesso a um bolo dos dólares sem pôr um dólar. Isso não existe na vida real. Se nós, por exemplo, temos agora um projeto de comprar, estamos a estudar, a discutir, comprar participação minoritária num bloco que está em produção, que rende dólares, que tem capacidade, bom, será aprovado. Os bancos angolanos não põem sozinhos. Estamos a lidar com a banca internacional que está disponível. Estamos a falar de algum dinheiro. Quer dizer, o banco local não pode esperar só pelos depósitos. O que é que vai acontecer? Se a CREB vai buscar dinheiro em outros sítios, depois o dinheiro não para aqui. Então, tem que haver. Eu acho que a questão não é nossa, a questão é da banca, né? E a banca, claro, todos os projetos têm risco, mas tem que olhar. E como o BPC em 2005 participou, como o Kevin em 2008 participaram, hoje, 15 anos depois, temos 27 bancos, temos uma legislação reguladora bastante boa, portanto tem que haver. E claro, o Ângelo não se esqueça, as reservas de petróleo e a produção não vão subir muito mais, vamos andar em valores, eu nem vou querer dizer aqui o valor para não criar entropia nenhuma, mas está chegado o momento da banca pensar que para ter dólares tem que escolher os projetos naturalmente, mas tem que... E as tantas nem precisa de financiar em dólares, acho. Esse é um outro departamento, mas tem que haver aí uma atitude mais ativa, porque quando o Ângelo vê os sócios da Exxon, os sócios da Chevron, 30% são bancos, o Chase, o Morgan, tal. Outros 20% são instituições de fundo de pensões, seguros, quer dizer, e a CREP até tem as duas coisas, bancos e um fundo de pensões. Portanto, agora, nós temos que catar o investidor, mas o investidor tem que procurar os projetos também, e aí um win-win, né? Exatamente. E uma empresa de petróleos, uma empresa do setor mineiro, por muitas voltas que a gente dê, tem que ter 30% com acionistas de referência. E acionistas de referência, neste nosso mundo, quem declara que tem cada vez mais resultados são os bancos. Portanto, e depois são os fundos de pensão, os institutos de segurança social, que têm costuma-se dizer, rios de dinheiro parado, e nós... Portanto, tem que haver aí também uma atitude diferente, né?
Era um pouco o Exatamente. que eu queria dizer. E a mensagem ficou, Carlos. Certamente teremos aqui decisões a nível da banca na nossa live e, e o fórum próprio será abordado também o tema. Relativamente àquilo que tem sido as boas práticas em termos de ESG, e sendo uma empresa no setor petrolífero, óleo e gás, concretamente, a CREP tem colocado uma grande ênfase em termos da sustentabilidade. Pode, Marlene, contar-nos aqui um pouco sobre que estratégia e ações concretas é que a CREP tem a nível da sustentabilidade? Nós, para além do apoio às comunidades que nós temos, a nossa responsabilidade social, com vários projetos onde estamos envolvidos com a comunidade, também nos pautamos pelo o suporte com os nossos colaboradores, portanto, para que exista todo o conforto e apoio que seja necessário. Adicionalmente, temos uma preocupação muito grande com o ambiente, portanto, a redução de emissão de gases de estufa. Nós temos um projeto que está a monitorar, portanto, essa emissão, por formas a cada ano ir reduzindo a emissão, e é claro que o impacto. Nós temos um projeto que visa produzir energia elétrica a partir da produção de gás, portanto, o nosso comprometimento aí com energias limpas. Mas, bom, nós também temos um princípio que de algum tempo atrás estarmos a usar viaturas elétricas, portanto, reduzindo ainda assim mais a emissão de gases. E, na verdade, a nível de longo prazo e de sustentabilidade, é aquilo que temos falado um bocadinho, mudar a empresa para o focus, para o onshore, por formas a ter maior controle, digamos, suster o negócio a longo prazo, diversificar e assim poder ir implementando em várias áreas, não só na componente ambiental e responsabilidade social, mas também na componente da própria empresa, não é? Várias iniciativas. Obrigado, Marlene. Ângelo, eu sinto muito, mas tenho que roubar mesmo, porque esse tema é muito importante. O Ângelo 30 também segundos, disse, Carlos, 30 segundos. Por favor. 30 segundos. A Agência Nacional de Petróleo e Gás disse no outro dia que 300 mil quilómetros quadrados, um terço do país, vão ser prospectados. Isso é que eu chamo de sustentabilidade. A decisão da CREP ao comprar a Plus Petróleo foi de comprar uma turma operacional, 30 quadros angolanos novos, com experiência de 10 anos de onshore. Portanto, isso para mim é sustentável. Fora os projetos das escolas, etc. A maior sustentabilidade é manter a produção de Angola, já que estamos a construir duas refinarias, precisamos de abastecer. E não vão ser os investidores estrangeiros que vão fazer. Portanto, a sustentabilidade vai um bocadinho nesse sentido, que é capacitar a empresa para que o setor dos petróleos, por muito que a transição energética esteja à porta, o petróleo vai continuar a ser ainda uma commodity de referência por muitos anos. Eu peço desculpa, mas tinha que passar Não, essa não, mensagem. não. Isso Foi aqui é telegrafado. Foi telegrafado. Obrigado. Foi telegrafado. Estamos a aproximar ao fim da nossa sessão e vamos dar então aqui a oportunidade às questões que os nossos internautas colocaram aqui no chat. Penso que a questão do Bruno Oliveira já foi respondida, fala sobre a moeda de referência, já se falou que o preço de referência para os cálculos das demonstrações ou das projeções financeiras da CREP é $65. O Mário Mateus também fala, em termos de capital humano,
quanto a empresa é dependente da mão de obra de expatriados e a produção em Angola tem sido cada vez mais em águas ultra profundas, com valorização dos preços, quanto isso tem afetado os resultados da empresa. Esta é a questão do Mário Se Mateus. calhar eu posso comentar. O capital humano, nós, com a compra da Pluspetrol, passamos a ser uma empresa, e com a empresa de sondagem, temos cerca de 80 empregados e não temos nenhum expatriado. Temos, de momento, um indivíduo na sonda, mas a perspectiva, e isso é que eu chamo SG, é que a gente consiga que os angolanos sejam capazes de produzir petróleo, fazer poços e produzir. Portanto, há de haver alguma prestação de serviços, mas, do modo geral, dentro da ACREP, e claro, sem ser xenofobista, né, mas xenófobo, não há, faz parte dos objetivos, né, capacitar o pessoal angolano. A produção, nós não temos alguma produção a águas semi-profundas do Bloco 4, justamente porque é que nós estamos a ir para o onshore, porque o Deepwater, ou as águas profundas, têm esse inconveniente. Produz bem enquanto produz, mas depois a manutenção da produção é bastante cara, né? Trabalhar um poço que está metros de água, 400 metros de água, portanto, o onshore e as águas rasas são as metas da ACREP. Portanto, eu diria que os resultados da empresa, como diz o Mário, que nós não temos tanta produção, as empresas angolanas não têm tanta produção de águas profundas, pode não afetar muito, sempre afeta, tanto faz ser águas profundas ou não profundas, mas no nosso caso não temos essa perspectiva, não temos esse problema, digamos assim. Obrigado. A outra questão da Mirko Duarte, penso estar a pronunciar bem o nome, se não peço desculpa por isso, faz a seguinte questão. Como a IPO da CREP pode impactar o setor oil and gas em Angola e a economia no país como um todo? Esta é a primeira questão. A segunda questão, quais são os principais desafios e oportunidades enfrentados pela CREP ao se tornar a primeira empresa angolana de oil and gas a abrir o seu capital? Se calhar eu vou responder, porque eu é que vou ser o culpado pelo bom ou mau resultado da entrada da CREP em bolsa. Eu diria que o impacto nós não vamos ver na CREP, mas vamos ver noutras empresas que se candidatem a entrar em bolsa. Eu acredito que o impacto será sempre positivo. Para a CREP, começou a estar a ser mais conhecida, a ser mais falada, e isso não nos traz necessariamente muito dinheiro face a que só estamos a vender a participação do BPC e a CREP não encaixou absolutamente nada com isso. Agora, em termos de empresa, em termos dos nossos projetos, eu acredito e temos visto pelo interesse antes e agora continua de outras entidades a quererem associar-se à CREP. Há algo que é cada vez mais importante no nosso mundo, né? O Covid trouxe isso para cima da mesa, ou seja, hoje as pessoas vão investir menos mais afastadamente onde estejam, vão usar quem já está no terreno, como é o caso da CREP, para ser, digamos, uma espécie de cavalo de Troia para os seus negócios. Portanto, eu acho que nesse espírito a CREP vai ter uma notoriedade e vai ser usada, porque nós temos 20 anos de história, temos contas auditadas expressas com base no IFRS, portanto, temos auditores externos, o compliance, tudo aquilo que, a partir de um investidor estrangeiro quer para investir em determinado país, nós passamos. Não quer dizer que a CREP esteja à procura de investidores estrangeiros. Esse é um ponto muito importante. A CREP, ao entrar em bolsa, está à procura de investidores nacionais. Se, por os motivos que fossem, a curta promoção do nosso processo, mas o objetivo número 1 é que a CREP seja uma empresa de milhões de angolanos, não seja uma empresa de meia dúzia de estrangeiros. Portanto, o impacto que pode vir a ter se nós não
pensarmos seriamente que quem tem que investir nos recursos naturais em Angola são os angolanos, é que de repente, através da CREP, se abre a porta ainda mais posterior. Portanto, eu diria que quem tem que depois medir isso são o regulador e as outras autoridades, mas eu diria que isso, pelo contrário, se a CFA funciona, como tem 200 mil parceiros, bom, estamos a passar a mensagem para aí, né? Sobre a outra questão, desafios e oportunidades na primeira empresa, bom, é o que vai caber agora a Marlene e companhia fazer, ou seja, gerir as expectativas, responder às questões. A primeira reação pareceu-nos boa, daquilo que são os parceiros da nossa indústria e a banca, que era uma preocupação. A banca considera que o primeiro processo é o que é, ser capaz de vender 10 ou 15% na bolsa já será um bom objetivo. Então, até agora não vimos nenhuma retração daquelas entidades que têm que continuar a apoiar a CREP. O mercado de capitais parece não ser ainda o momento. A banca vai ter que complementar e continuar a apoiar a CREP. E nós temos Muito projetos bem, que vamos precisar de dinheiro. muito Eu bem. diria que esse é o objetivo. Sim, eu gostaria só de complementar que o impacto, eu acho que dentro do setor do oil and gas, e da economia do país como um todo, eu diria que vai trazer mais transparência. Eu vejo um impacto em termos de nós, ao termos que reportar trimestralmente, as nossas contas, as nossas atividades, vai trazer maior transparência e um bocado de entendimento da economia, de como é que o setor, na verdade, funciona. Os desafios, neste momento, já conseguimos perceber alguns, ter que lidar, de repente, com 400 acionistas, é uma grande diferença. Portanto, e grandes oportunidades, porque também acreditamos que podem contribuir, muito embora com uma percentagem e participação pequena, acreditamos que a participação e o engajamento destas pessoas poderão acrescentar valor, ideias e complementar coisas que farão bem ao crescimento da CREP. Certo. Não temos mais questões, então eu daria 30 segundos ao Carlos e à Marlene para tecerem breves considerações antes de encerrarmos a nossa sessão. Não, Ângelo, eu primeiro agradecer à CFA, agradecer ao Freire por ter tido a iniciativa, ao EBO, bom, e ao Ângelo como parceiros locais da CFA, que eu até agora não sei bem o que é, mas como agora tenho que falar, para quem me perguntar, tem que falar, né? Foi o que me disseram, mas espero que tenha sido capaz de transmitir e aquilo que me vai na alma e que é o nosso negócio e as preocupações de uma empresa de óleo e gás angolana, que espero, bom, através do CFA consigam chegar bem mais longe do que o nosso mercado e que haja vantagens para as duas partes. Portanto, e aproveitar para agradecer a oportunidade, portanto, pronto, e colocar-me à disposição para as questões que não foram levantadas. Eu esperava mais, mas pronto, também não é. As que vierem, naturalmente, através da página web, pode esclarecer. Aquelas que eles não quiserem esclarecer, eu posso dar a minha opinião, porque nem todo mundo gosta de dar uma opinião contrária àquilo que é a linha de pensamento corrente. E eu tenho que estar em cima do muro, tenho que dizer que sim, mas também ao mesmo tempo dizer que não, né? Então fica essa disponibilidade e agradecer mais uma vez a oportunidade. Pronto, da minha parte também agradecer à CFA pela oportunidade. Penso que será importante nós, conforme temos lido muito sobre as lições aprendidas, né, para as que já entraram, e quando estamos a ler várias matérias sobre o tema, conseguimos completamente identificar, acho que faltará aqui para nós partilhar, né, também um bocadinho das nossas lições de futuro. Obrigado, Carlos. Obrigado, Marlene. Dar aqui uma nota breve. Miguel,
João e Pedro Pitagóras, fica aqui uma grande responsabilidade da nossa parte em disseminar muito mais o CFA a nível da Angola. Temos uma agenda vasta para os próximos tempos e no fórum próprio iremos anunciar. Agradecer a Carlos Amaral, Marlene Costa, muito obrigado por terem permitido o CFA, a comunidade da CFA da lusofonia ter esta sessão convosco. Havia uma grande expectativa em termos do mercado, em ter mais informações sobre a CREP e acredito que nesta live conseguimos efetivamente trazer mais alguma informação, alguma transparência do processo todo que ocorreu a nível da CREP. Gostaria também de agradecer à comunidade CFA da lusofonia, mais concretamente o CFA Society Portugal, CFA Society Brasil e também a nossa comunidade aqui em Angola, que é composta pelo Pedro Pitagóras, o João Evo, a Ângelo Costa e mais dois colegas que pronto, não estão aqui conosco, acredito. O Diogo está assim conosco, obrigado. Foi um grande prazer tê-los aqui. Agradecer também a paciência dos nossos internautas pelas questões colocadas. Esperamos ter trazido para vocês uma clarificação em torno do processo do IPO da CREP. Terminamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.